Acho, senhor governador Sérgio Cabral, que o senhor vai reavaliar com o seu secretário de transporte o traçado dessa linha que está errado. Como é que pode um metrô acabar num lugar que não é fim de linha? O deputado Samuel Malafaia disse que é contra a criminalização da homofobia. Mas nós não podemos acatar que venham suprimir o nosso direito, assim como eles querem ter o direito de serem gays, nós também temos o direito de não sermos a favor e sermos a favor da família como ela foi constituída. Deus constituiu uma família composta de um marido, macho, uma mulher, esposa, que criam filhos, que geram filhos e formam uma sociedade. Então eu quero ser também ouvido, na minha opinião, a favor da família. Olá, minha gente do Verdade Gospel. Hoje nós estamos aqui na ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no gabinete do deputado Samuel Malafaia, está nos recebendo aqui. Ele que foi o terceiro mais bem votado em todo o Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com ele para conversar sobre muitas coisas que envolvem aí a sua função, seu trabalho, sua vida, sua carreira, também seu ministério. Deputado, obrigado por nos receber. Pastor Davi, é um privilégio, quero te parabenizar, tenho acompanhado algumas entrevistas tuas, maravilhosas, pessoas que têm dado depoimentos muito construtivos, e é um prazer estar aqui, sendo agora entrevistado por você, nessa Casa de Leis. Que bom. Olha só, para a gente começar, teve um deputado em São Paulo que usou até uma jogada de marketing e foi muito bem votado, quando ele dizia assim que perguntava, você sabe o que faz um deputado? E ele dizia, eu também não sei, mas quando chegar lá eu te conto. Com essa brincadeira ele acaba levantando uma polêmica que de fato muita gente não sabe. Eu queria que o senhor nos esclarecesse qual é a função de um deputado. Mas é muita gente mesmo, muita. A gente aqui tem uma labuta árdua, porque nós temos que fazer as leis, aprovar as leis que vão constituir o embasamento, né, político da vida do cidadão no nosso Estado. Mas nós temos que também analisar, aprovar ou emendar as leis que vêm do Poder Executivo. O governador, ele produz também leis, se ele tiver que mexer em salário, se ele tiver que fazer alguma modificação na equipe do Estado, não pode fazer a não ser que seja aprovado. Tem que passar por vocês. Por aqui. Além disso, nós temos que também aprovar as leis do Poder Judiciário. Todo o movimento do Poder Judiciário com respeito à instituição, aumentos e medidas que devem ser tomadas de amplitude geral que mexa com a instituição, tem que passar por aqui. Imagine você que aqui nós somos 70 deputados produzindo leis. Esses ano e meio, eu já produzi aproximadamente 50 leis. E aí as leis entram na casa do Poder Executivo, as nossas, do Poder também Judiciário, e elas vão para uma primeira comissão. Essa comissão se chama Comissão de Constituição e Justiça. Uhum. Ali é feito uma pequena assembleia, né? A lei vai para um deputado, que é o relator. Esse relator analisa, joga novamente para a reunião de todos os deputados que pertencem à comissão para aprovar ou reprovar. Depois disso, a lei vai para as comissões pertinentes do assunto, que tem a ver com o assunto. Vamos supor que um deputado fez uma lei que vai propiciar uma mudança no setor hospitalar. Uhum. Então, tem a comissão de saúde, que tem que ver que lei é essa. Essas comissões são comissões chamadas permanentes, formadas por 5 a 7 deputados. Aí vai na comissão, mas pode ser que tenha que ver se vai demandar orçamento do governo, tem que passar na comissão de orçamento. E assim por diante. Aqui tem comissão de todos os grandes, as grandes representações da sociedade. Comissão que fala sobre a segurança pública, que resolve os assuntos de segurança pública, turismo. E aí o projeto volta para ser votado na Assembleia. Então, a atividade parlamentar é uma atividade muito dinâmica, porque nós não temos só que fazer lei, nós temos também que fiscalizar o governo. Tudo que o governo faz, a gente tem que estar, né, de orelha em pé para que seja correto, seja eficaz, seja honesto. Então, é gratificante trabalhar aqui. Se você se estabelecer aqui e quiser trabalhar,
tem trabalho para bastante tempo e é muito honroso a gente estar vendo assuntos de toda a natureza que abrange o Estado. Agora, o Poder Legislativo Estadual é um pouco difícil de trabalhar nele, porque você está imprensado pela Câmara Federal, pelo Governo Federal, né? Aí você tem um Congresso com as leis que nós, por exemplo, legislação sobre trânsito. A gente não pode legislar. Não mexe. Não mexemos em trânsito. Eu já quis fazer, já fiz alguns projetos de leis importantes, mas é barrado. É considerado inconstitucional. A gente às vezes faz. Por exemplo, eu quis fazer um projeto de lei dando autonomia para o pedestre nas avenidas principais, porque a nossa cidade é uma cidade turística. Então, eu já vi isso em outros países. O carro que entra numa rua à direita e você tem pedestre, o carro tem que esperar. Se você vai em Copacabana, ali na nossa cidade de Copacabana, fica parado 30 pessoas esperando um carro passar com uma pessoa. Mas não deu, porque é inconstitucional. Eles consideraram inconstitucional. É inconstitucional, porque isso aí é um assunto que é gerido, é analisado e é determinado pelo Congresso Nacional. Por outro lado, eu não posso fazer lei que mexa com alguma coisa municipal. Por exemplo, eu tenho uma lei que ganhou, uma lei muito importante, acho que a lei que eu fiz assim, com relação ao cidadão, com relação aos recursos, né, hídricos e com relação ao aproveitamento de recursos, que é a lei de reaproveitamento de água da chuva. Mas aí mexe com o município, porque o município tem a gestão, né, de água e ele que tem que fazer lei. Mas só que a lei foi caminhando até o Supremo e o juiz falou, bom, como ninguém está legislando nessa área, e o deputado legislou e fez uma lei importantíssima para aproveitar a água da chuva para molhar a planta. Imagina esses condomínios, né, claro, na Barra, como é que gasta de água tratada, essa água que você bebe, caríssima, para jogar no chão, para lavar carro, para jogar no chão, lavar e colocar água para fazer a molhação de planta. Uma coisa assim, um gasto absurdo. Mas é lei e eles têm que aproveitar a água da chuva para fazer isso aí. Foi lei porque o legislador garantiu uma coisa que vem beneficiar o cidadão e a economia do Estado. Eu entendi. Dentro dessas, o senhor citou comissões, várias funções. Especificamente do senhor, em quais dessas áreas o senhor atua, em quais comissões? Olha, no primeiro mandato eu treinei em 3 comissões. No primeiro mandato de 2002 a 2006, eu fui presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, fui presidente da Comissão de Saúde, imagina, eu sou engenheiro, mas na época a governadora, a Rosinha, a saúde estava arrebentada, muito problema, muita agressividade dos poderes do município com o Estado, então precisaria um pacificador, uma pessoa que arrumasse um pouco. Aí me chamaram e eu fui presidente da Comissão de Saúde e depois eu passei a ser presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que é mais o meu feitio, porque eu sou engenheiro, então essa é uma coisa que eu lido bem. Agora, nesse mandato, eu participei da eleição para a mesa diretora. Então, quem é da mesa, os deputados que pertencem à mesa diretora, que são os diretores da casa, não podem participar de comissões. Mas a gente participa na vida da casa. Tudo que a casa... passa por vocês. O presidente, o regime presidencialista, né? O presidente, ele assina a maioria das ordens, das coisas que tem que acontecer na casa para o funcionamento da casa. E nós damos suporte para isso, né? Nós nos reunimos toda semana, vemos as pendências e resolvemos as inúmeras pendências que tem na casa. Que bom. O senhor é um deputado cristão, é pastor, e como que o senhor vê, na sua opinião, essa questão de, igual nós encontramos por aí afora, muitos líderes evangélicos que não apoiam essa questão do crente entrar na política, do crente se envolver em política, do crente se envolver em alguma candidatura. Como é que o senhor enxerga isso? Isso é uma grande besteira, né? Isso é falta de um amadurecimento, até falta de conhecimento bíblico, porque a Bíblia, Jesus, que é a maior autoridade que nós temos, né, na palavra, é a palavra de Jesus. Né? Nós consideramos muito quando um profeta fala, mas quando Jesus fala, está falado. Está falado, acabou. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Então, eu tenho duas considerações a fazer. A primeira é o seguinte, que eu sou pastor auxiliar. Você, meu colega lá na igreja, na Assembleia de Deus em Jacarepaguá, onde eu servi ali com meu pai muitos anos, você viu que eu tinha uma atividade não tão à frente do rebanho, sempre estava auxiliando. Para um pastor auxiliar, dá para ser um parlamentar eficiente, mas eu não vejo como um pastor de igreja, um pastor que seja presidente da igreja ou que esteja à frente de uma igreja como um auxiliar, mas à frente de um povo, possa dividir o seu tempo em atender o povo e ser um parlamentar. Porque aqui, a gente sai daqui tarde, aqui nós temos que viajar, são 92 municípios, a gente tem que dar atendimento a todos eles, nós somos deputados do Estado. Então, como é que a gente pode estar saindo tanto e ficando tão pouco na igreja, sendo pastor de uma igreja? Então, o parlamentar ele tem que estar centrado. E aí você pode me perguntar, mas por que você não é pastor? Você foi consagrado? Claro, eu fui consagrado. Eu estudei no seminário, fui professor, fundador do Instituto Bíblico Pentecostal, gosto de produzir alguma coisa na área de teologia. Você sabe que a lição que eu fiz sobre tipos e figuras da Bíblia foi premiada em 2010, a melhor lição de escola dominical do Brasil. Eu fiz uma outra também muito bonita, uma lição que falava sobre os perigos que rondam a igreja. Então, eu gosto de participar da vida eclesiástica, porque quando estava me encaminhando para ver o que eu ia ser na vida, apareceu essa oportunidade e eu não fui covarde. Eu fui da Penha, onde meu irmão está agora, Vitória em Cristo, e eu estou agora com ele. E ali nós fomos professor de escola dominical, superintendente da escola dominical, depois fomos auxiliar de trabalho, diácono, presbítero. Quando eu fui para Jacarepaguá, fui consagrado a pastor. Então, eu não fugi da chamada. Só que Deus nos dá chamadas e também nos dá funções. Quando eu me vi no ministério, as portas se abriram mais para esse lado político do que para o lado ministerial. Imagina você que eu podia estar lá com meu pai, né? Eu já estou com ele há muito tempo, mas chegou o nosso querido sobrinho, Silinhas, né? E é o pastor, o primeiro pastor auxiliar, e que o meu pai sinaliza para ser o futuro pastor da igreja. Por quê? Porque Deus me mostrou, e isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Todo mundo pensa, pastor Samuel, ele filho de uma família importante, aí já viu, já é político, já é deputado. Não é por aí, não. Eu estou deputado porque Deus colocou em mim uma vocação, me preparou e abriu oportunidade. Também quando ele não quis que eu fosse, eu não ganhei a reeleição de 2006. Né? Esperei com paciência no Senhor, me reorganizei, vi aí onde tinha errado, passei a considerar mais as pessoas perto, ficar mais baixinho, mais humildezinho. Aí o Senhor foi misericordioso, os irmãos compreenderam que eu tinha sido um bom parlamentar e me trouxeram novamente para a Assembleia Legislativa para desempenhar essa função novamente. Pastor, muita honra. Independente assim da função, o senhor até focou a resposta na função até do pastor, que é importante, mas na sua opinião, então, qual a importância de termos deputados evangélicos aqui na casa? Vamos voltar ao segundo tópico da resposta que eu dividi a sua pergunta, os pastores que apoiam ou não apoiam, né? Eu acho que todo pastor devia ensinar os membros a serem tudo que a vida oferece oportunidade. A criança que vai se desenvolvendo, ela pode ter uma vocação para ser até mesmo um esportista, um jogador de futebol, uma pessoa que... É engraçado, todo mundo vibra com a seleção, né? Mas o crente não pode ser um jogador? Por que não? É um esporte, vai representar, né? vai ter uma palavra para aquela comunidade. Nós temos que ser luz onde está escuro. Antigamente você ouvia falar, esse camarada vai se perverter tudo, que aquilo ali é uma casa de marimbondo. Aquilo é um covil. Não é nada disso. Todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. E nós que somos crentes, a responsabilidade é de cada um. A gente tem que chegar num lugar e fazer a luz de Cristo resplandecer. É verdade. Então, os pastores às vezes não compreendem, acham que nessa área política
é uma área estranha, não vamos misturar a política, mas veja bem, dentro da igreja, no trabalho do Senhor, ninguém precisa de político nenhum. A igreja, por si própria, ela precisa de muita devoção, muita sinceridade, né? Muita força na palavra, e o Espírito Santo se encarrega. Se quiserem fechar a igreja e o Espírito Santo não deixar, não vai fechar, tá certo? Então o importante na igreja não é a política. Porém, você sai da igreja, aliás, você não precisa nem sair. Se você não tiver, se você tiver uma conta de luz com valor muito alto, a igreja sofre. Porque você tem que ter dinheiro para pagar a conta de luz, a conta d'água. Começou a depender, e não é o papai do céu, nem um anjo que vai pagar a conta de luz, nem conta d'água. Meu irmão, pastor Silas, sempre fala, a igreja vai ter que ter dinheiro para pagar. E o preço da água, da luz, do pão, da manteiga, e tudo que está em volta da sociedade depende de política. Se você vai à rua, a rua está calçada? Não. Tem espaço para botar carro ou não? Tem condução, você vê agora o plano aqui na cidade, com esses corredores de ônibus. Quem faz isso? Não é a igreja, é o Estado, né? É a autoridade colocada por Deus. A Bíblia diz que o crente precisa orar pelas autoridades. Com certeza. A gente vota, mas a palavra final é de Deus. Se Deus não quiser, ninguém chega lá. Muito bem. A importância de ter o político evangélico é porque a Bíblia, isso é claro, eu estou falando aqui para o pessoal que entende a palavra. Nós temos a mente de Cristo, né? Onde é que uma pessoa que não está nesse contexto vai ter isso, né? Quando você é salvo por quê? Porque o Espírito Santo faz com que você se volte para Deus, né? Que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo te convenceu, a Bíblia diz em Isaías que o Espírito Santo é espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de temor do Senhor, espírito de fortaleza. Então, ele vem morar em você, né? A obra do Espírito é essa. Então, você fica diferenciado. Então, é muito importante que um crente, um cristão, seja um político, porque ele está imbuído de uma noção, de um aporte bíblico de honestidade, de trabalhador, de não se envolver em falcatrua, de justiça, entendeu? Se o crente for sincero, ele vai conseguir manter essa reta, essa moral. Se não for, ele vai se desencadear igual qualquer outro ser humano. Você sabe muito bem, vocês, queridos, que há uma luta entre a carne e o espírito. A carne quer folga, quer malandragem, a carne quer tudo que, né, a natureza carnal indica. Mas a vantagem do cristão é que ele tem a parte espiritual para vir para cá. Eu, além da parte espiritual, ainda tenho o pastor Silas, que eu ia para que é isso, rapaz? Até o irmão, vem cá. E pior que ele é mais novo e é folgado. Né? É coisa de irmão mais novo, né? Caçula. É isso mesmo. Pastor, me parece que acontece aqui na sede da Alerj alguns cultos evangélicos. Toda quarta-feira. Como é que funciona isso? Funciona tranquilo. Nós temos um auditório aqui em cima, no prédio anexo, muito confortável. E a deputada Graça Pereira, ela foi fundadora, ela já é deputada no 3º mandato. Então se estabeleceu esse culto toda quarta-feira em que um deputado evangélico dirige o culto. Dirige a reunião e chama um pastor de fora para pregar. Aliás, eu até queria manter contato com você para você vir um dia pregar nesse culto. O Silinha já veio aqui. Silas veio. E os funcionários frequentam, alguns deputados também. E é uma bênção, é uma coisa muito boa dessa casa. Gente, nós vamos então para um rápido intervalo e a gente já volta com muito mais pastor e deputado Samuel Malafaia. Não sai daí não. Revista Virtual Educador Cristã Hoje. Um novo lançamento da Central Gospel para a Escola Bíblica Dominical. Pastor Gerson Brandão, 37 anos dedicado à educação, discute a realidade do ensino nas igrejas. Além das fronteiras, índios recebem curso de treinamento e capacitação bíblica em várias regiões do Brasil. Projeto Cristolândia, a palavra de Deus transforma a Cracolândia. Por uma escola dominical eficaz, Central Gospel investe em capacitação de educadores cristãos. E mais, entrevistas. Reportagens sobre trabalhos educacionais, artigos de renomados autores, dicas de atividades infantis,
orientação para aulas, indicação de livros. Educação Cristã, a revista que ajudará você a desenvolver melhor seu trabalho de escola dominical. Agora à sua disposição pelo site da Central Gospel. É só você acessar www.editoracentralgospel.com, fazer seu cadastro e baixar o primeiro número da revista virtual Educação Cristã hoje. Todo trimestre você encontrará uma nova edição da revista virtual Educação Cristã hoje no site da Central Gospel. Esta primeira edição é grátis. É só você acessar www.editoracentralgospel.com www.editoracentralgospel.com. Central Gospel, impactando vidas, conquistando vitórias. Alô, queridos, eu tenho uma novidade para vocês. Agora você pode encontrar o meu novo CD, Meu Milagre, em qualquer uma das lojas americanas. Isso mesmo, numa loja americana pertinho de você, aí na sua cidade. Então corre lá e garanta já o seu, meu novo CD, Meu Milagre. Aí, minha gente, estamos de volta com o Verdade Gospel, hoje aqui no gabinete do deputado e pastor Samuel Malafaia. Estamos conversando sobre muita coisa importante que o povo de Deus precisa saber. Deputado, o senhor tem formação, o senhor já disse, na área de engenharia e algumas outras. Quais formações o senhor tem e qual a importância dessas formações hoje no seu mandato? Olha, eu estudei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, em 1968. Muito importante para a minha formação e manutenção de grandes amizades. Nossos colegas, nós estamos terminando o ciclo, né? Nós temos 2 colegas que são o posto maior da aeronáutica, são tenentes brigadeiros, né? 4 estrelas. E essa aeronáutica, a gente se encontra sempre, a gente está sempre juntos, então isso é um negócio que eu gosto muito e aprendi muito, né? A disciplina militar, é fundamental. A capacidade de você obedecer, né? A hierarquia, foi muito importante. Depois eu fiz engenharia, eu estudei na UERJ, né? Eu sou engenheiro mecânico, mas com uma experiência muito grande em obras de grande porte. Eu trabalhei numa empresa de construção civil pesada e ajudei a construir prédios enormes aqui na cidade, o metrô do Rio, a Ferrovia do Aço. Estudei também no Instituto Bíblico Pentecostal, que meu pai era fundador com o pastor Lourenço Olson, Bernardo Johnson, e ali também passei a ser professor. Fui professor muito tempo ali. Na época de engenharia, eu passei também a trabalhar numa empresa suíça, Sulzer, que tinha aqui no Brasil, trabalhei 15 anos. Essa empresa me deu a condição de me especializar em tecnologias de proteção ambiental. Eu fiz curso na Suíça, né, visitei Itália, Inglaterra, França, trouxe projetos grandes. Lá em Camaçari, no estado da Bahia, tem uma planta enorme que incinera os resíduos mais perigosos do mundo, que são os compostos derivados de organoclorados. Isso é uma tecnologia especial que trouxe aquele negócio, mata e derrete tudo. Então tem que ter materiais muito especiais e você queima uma coisa, mas tem que proteger, o gás tem que limpar, a água tem que limpar. Então eu aprendi muito nessa área. E depois eu comecei a trabalhar no Estado, né? Eu comecei a trabalhar na SEDAI, fui assessor do presidente da SEDAI. Nós trabalhamos com o saneamento ambiental das favelas. Naquela época não tinha a proteção que tem hoje, as favelas não estavam pacificadas. Era na base do foguete mesmo, quando eu ia, tinha um cara que soltava foguete para dizer que tinha que pedir permissão para entrar. Mas mesmo assim, nós dávamos sempre oportunidade às pessoas das comunidades de baixa renda para trabalharem
20% das vagas nas obras eram para as pessoas locais. O próprio pessoal da comunidade. Então esse foi um fator também muito importante que me ajudou a ser deputado na primeira vez, porque eu tinha trabalhado nas comunidades, e é quase 1 milhão de pessoas que moram em comunidades aqui no Rio de Janeiro, na cidade. E o Silas fez outdoor, quer dizer, a participação do Silas na primeira eleição foi maravilhosa, porque não era proibido o outdoor. E o outdoor colado, o pessoal sabia que eu tinha ajudado, que eu era um cara que trabalhava e fazia a obra, começava e terminava, então eu tive muito votos. Na primeira eleição eu fiz 60 mil votos, fui o primeiro do partido que eu pertencia, que era o PSD. Então, essa experiência, essa formação multidisciplinar me deu muita marra e capacidade para estar aqui. Porque aqui é uma entidade multidisciplinar também. Vem projetos de tudo quanto é natureza. E a gente tem que dar conta, né? E aí o senhor, aproveitando esse gancho, qual a importância, então, para tanta gente que hoje tem aí, inclusive nós estamos bem no meio de uma campanha para prefeitos e vereadores, a importância de alguém que quer se candidatar a um cargo público ter uma boa formação? Bom, isso é fundamental. Eu, quando perdi a eleição, em 2006, que eu não consegui me reeleger, eu pensei, meu Deus, preciso me reciclar, preciso aprender mais dessa área política. Eu tinha uma formação multidisciplinar, mas não tanto na parte política, que é uma ciência. Aí eu fui estudar, eu fiz pós-graduação na área de políticas públicas e gestão de governo. Então, eu estudei 1 ano, me formei, sou pós-graduado em políticas públicas, né? E isso me deu mais marra, porque você começa a estudar o sistema político e você começa a estudar aquilo que está dentro do sistema. Por exemplo, a peça mais importante que a gente trabalha aqui na Assembleia é o orçamento do Estado. Então, no orçamento, o governador e a equipe dele diz o que vai gastar e aonde vai gastar. E a gente diz se pode ou não. Mas isso tem que você entender, porque é um negócio dessa grossura. Todo ano tem que votar o orçamento do ano que vem, do próximo ano. Então, a pessoa que quer se candidatar, a pessoa que quer ser político, primeiro ela tem que escolher um partido, não tem jeito. A pessoa tem que estar dentro de um partido. Né? Não adianta o camarada estar na igreja, não é só... Ele não tem partido nenhum, não tem uma visualização daquilo que ele quer fazer na política e querer ser candidato. Não, primeiro vai lá, se filia. Depois procura aprender, tem cursos, não precisa fazer uma pós-graduação. Tem cursos médios agora que ensinam muita coisa. O cara ensina o camarada a chegar aqui tranquilo, porque se não chegar direitinho, fica 1 ano aí sem fazer nada. Olha, o primeiro projeto... Aqui você faz projeto de lei que pode ou não virar lei. Um projeto de lei demora 1 ano e meio para virar lei. Então, se o camarada não for persistente, não souber os caminhos da Assembleia, não é nada de enrolação, não. É os caminhos, ver onde o projeto dele parou, né? Aí ele vai passar aqui 3 anos e vai fazer uma lei. No primeiro mandato, eu consegui aprovar 12 leis. Eu tenho 12 leis, olha só, um mandato. 4 anos. É difícil o caminho dos projetos. Mas é muito importante para essa formação política que a pessoa tenha uma formação. Ela venha já com conhecimento em alguma área. Pode ser engenharia, pode ser história, pode ser a área que dá, assim, a meu ver, uma cancha maior para o camarada ser deputado, na meu ver, é a área jurídica. Porque a gente está fazendo leis, então o camarada já vem com aquele... já é familiarizado com o processo jurídico, então se dá melhor, ele tem mais facilidade de acompanhar aqui. Deputado, o senhor é casado, tem 4 filhos. Desde o início da sua carreira política, a sua família sempre apoiou o senhor nesse projeto? De forma maravilhosa, eu só tenho que agradecer. Eu tenho também 3 netinhos, né? Agora tem os netos. Tem os netinhos aí. E eles sempre estiveram vibrando com essa nossa carreira. Assim, se dão todos nas eleições, na vizinhança, né, na família. A minha família é maravilhosa. A família Malafaia é uma bênção de Deus. E nós somos muito unidos. Claro, pode ter uma coisinha dali, isso é normal, né? Para o ser humano. Claro. Mas, de forma geral, nossa família sempre me apoiou. A minha família própria, né? E a grande família. Outra coisa importante.
O que um deputado como o senhor gosta de fazer nos dias de folga, quando o senhor está em casa? Se é que tem. Rapaz, tem dia de folga assim, porque a folga quem dá pra gente é a gente. Vocês... E se não fizer isso, fica doido. Né? Ou então a pressão vai subir. Então tem que ter um jeito de equilibrar. Aprendi a tirar férias, porque senão você... Se ficar aqui, meu irmão, não falta trabalho. Bom, eu gosto de fazer umas comidinhas, né? Por exemplo, Gosta de cozinhar? Eu gosto de fazer uma comidinha, fazer um bifinho assim, com um coraçãozinho, uma linguicinha. Eu gosto de estar ali no fogão ajudando a Beth, fazendo alguma coisa. Agora, eu sou especializado. Como eu fui muito à Suíça, eu trabalhei numa empresa suíça, eu sei fazer um fondue de queijo que é campeão, isso. Entendeu? A gente pode marcar uma entrevista na casa do deputado, né? Pra gente conferir os dotes culinários. Eu faço esse fondue, todo mundo lambe os beiços. Meu Deus. É muito legal. E eu também gosto de jogar tênis. Desde criança, meu pai me levava para Caxambu, lá para passar férias, e eu ficava olhando os caras jogarem tênis. Tinha uma vontade, e era só coroa que jogava. Eu nunca consegui jogar um tênis. Ficava só olhando. Aí eu fui morar num condomínio que tinha uma quadra, então eu aprendi a jogar tênis, é uma delícia, eu gosto de jogar tênis. E é isso. Onde que o senhor aprendeu a tocar sanfona? Meu irmão, isso é uma história. Isso é uma história. Olha, eu era para ser um cara muito bom, mas eu matei algumas aulas de sanfona. Eu aprendi a tocar sanfona, o acordeon, muito jovem ainda, na casa do pastor Alípio, de saudosa memória. O pastor Alípio era o vice-presidente da Assembleia de Deus de Madureira. Morava ali no Campinho e a filha dele, a Eliana, era professora de acordeon. Ela também já faleceu. Então eu ia 2 vezes por semana lá tocar acordeon e aprender. Ela me ensinou. Eu toco por música, toco por ouvido, mas não sou um especialista. Mas agora, quando eu era da igreja da Penha, a igreja antiga, que eu estava no ginásio, no 2º grau também, eu tocava acordeon lá direto. Tocava na igreja, tocava no conjunto, tocava... Aquele tempo que ainda tinha acordeon, eu tocava junto lá com um amigo que se chamava Zé Meu. Zé Meu. Zé Meu, um irmãozinho bacana, um coroa, já está com Cristo também. É isso aí. Que bênção. Pastor, queria antes de encerrar, a mania, né? A gente está no gabinete do deputado, a gente fica chamando de pastor, que é costume, né? Não tem jeito. Mas eu queria que o senhor então deixasse uma mensagem para o pessoal aí que está em casa, o pessoal que acompanha a Verdade Gospel, os internautas, estão sempre ligados com a gente, estão aí acompanhando a entrevista do senhor. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, não abra mão do seu voto. É um direito que Deus te deu. A democracia é um sistema de representatividade. Você tem um representante. Agora, quem está mais perto da comunidade é o vereador. Olha, votar, vamos dizer aqui, nós temos um deputado que tem muito voto na área de time de futebol, ele está ligado. Então, aquele pessoal sempre elege esse deputado. E tem outro vereador que está muito ligado à comunidade de baixa renda, sempre eleito para aquela comunidade. Meu Deus do céu, por que nós não vamos eleger as pessoas que estão ligadas à nossa comunidade? Quem tem mais responsabilidade em gerenciar, gerir e desenvolver aonde você mora, o seu dia a dia, é o vereador, que influencia com as leis que vão ajudar ou perturbar o seu ambiente. Então, não abra mão desse voto. Esse voto, a meu ver, tem que ser um voto especialista e do segmento. Então, se nós somos crentes, somos evangélicos, na majoritária, você às vezes não tem um candidato evangélico, né? Então tem que votar no que é no melhor, segundo os conceitos e parâmetros que você tem. Mas, quando se trata do voto do deputado estadual, o deputado federal e o vereador, já temos o suficiente. Não vamos abrir mão de votar em pessoas que nós conhecemos, que são da nossa comunidade. Esse que é o recado que eu queria dar e agradecer muito pela sua atenção, pelas suas orações, porque nós precisamos muito de acertar. E acerto tem muito a ver com a parte da nossa dinâmica, mas muito mais a ver pela parte do Todo-Poderoso, que a mão dele é acionada quando você ora e chora por nós. Que bom. Pastor e deputado Samuel Malafaia, quem quer acompanhar o trabalho do senhor, tem algum lugar que as pessoas possam lá conferir? Deixa aí pra gente o endereço. Olha, que eu gostaria muito que você sempre conferisse. Eu tenho
o meu próprio site, www.samuelmalafaia.com.br, né? Tem .com.br, Tem né? .com.br. E tem também o site da Assembleia. A Assembleia Legislativa, é só entrar em Alerj, no sistema de procura, No você Google. vai no Google, né? Você vai achar ali. Agora ali diz a vida, tudo do deputado. O deputado é uma carta aberta. E eu estou aqui aberto às suas solicitações e também às suas sugestões, né? Eu agradeço muito se você puder me acompanhar e me ajudar nesse mandato. Aliás, o mandato é seu. Você me elegeu para ser seu representante. É verdade. Eu sou o seu representante, né? A lei me faculta isso. Deputado é coisa nenhuma, não é nada, não. Deputado é representante, o importante é o cidadão. Estamos aqui para fazer uma obra em nome da nossa sociedade. Que bom. Queria agradecer então o senhor por ter nos recebido aqui no seu gabinete. Obrigado. Aqui na Alerj, que Deus continue abençoando o senhor, seu mandato aí, também sua família, seu ministério. Eu quero mandar um recado para você, dar para o Claro. pastor Silas, meu mano, que essa casa está sempre aberta. Para ele mandar vir mais de aqui, para a gente poder também transmitir mais outras Claro. coisas e acompanhar alguns eventos importantes. Estamos Claro. aqui à disposição. Eu falei com um deputado aqui em off, no intervalo, que tem uns presidentes aí que costumam usar um programa na rádio, né, chamado Café com o Presidente. A gente pode fazer o café com o deputado, né? A hora que Volta quiser. e meia, vim aqui pegar umas informações, saber de tudo que está havendo. Pode Obrigado vir. mais uma vez, Nada. deputado. Gente, nós vamos para mais um rápido intervalo. Não sai daí não, que o programa ainda não acabou. Volto já já.